Uma transferência que pode acontecer a qualquer momento no futebol europeu interessa e muito ao Internacional. Isso porque pelo menos 33 milhões de reais podem entrar nos cofres colorados. A gente fala sobre o jogador que foi recentemente vendido pelo Internacional para o futebol europeu e que pode estar trocando de clube. Barcelona, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e outras equipes grandes do futebol europeu estão de olho neste atleta. E o valor milionário da venda pode acontecer. Você lembra por quanto o Inter vendeu ele? Eu te trago todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente traz detalhes de uma transferência que pode e deve acontecer a qualquer momento no futebol europeu e que envolve o Internacional. Milhões de euros e de reais podem entrar nos cofres do Inter. E eu te conto tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, bora lá. Eu quero falar aqui de uma informação que veio da Espanha hoje e eu confirmei conversando com algumas pessoas, que é o volante Johnny, ex-internacional, que foi vendido no final do ano passado para o Real Betis da Espanha. Aliás, ele foi no final do ano passado, né? Porque a venda foi concretizada do meio para o final do ano. Lá pelo mês de setembro, outubro, a venda foi realizada e o Johnny deixou o Internacional depois do último Campeonato Brasileiro em dezembro de 2023. O Johnny teve uma ascensão meteórica no futebol europeu. O garoto, que está prestes a completar 23 anos, foi eleito melhor em campo em diversos jogos do Real Betis na La Liga e na Europa League, é titular com o Pellegrini, técnico espanhol da equipe, técnico argentino, aliás, da equipe do Real Betis, e está se destacando bastante por lá. E por conta disso, o nome dele já vem sendo ligado a gigantes do futebol europeu. Vale a gente ressaltar aqui que o Internacional vendeu o Johnny e o Inter tinha 100% dos direitos econômicos do Johnny. O Inter vendeu 80% desses direitos. O Inter tem hoje 20% de uma futura venda e mais 4% daquele mecanismo de solidariedade da FIFA para jogadores que foram formados nas categorias de base dos clubes. O Johnny veio muito cedo de Criciúma, ele nasceu nos Estados Unidos, cresceu em Criciúma e veio para Porto Alegre e fez quase a base inteira no Internacional. Então o Inter tem 20% de uma futura venda e mais 4% de uma futura venda pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Ou seja, o Inter tem 24% de uma futura venda do Johnny. Bom, dentro disso, tá, rapaziada? O que acontece? O Inter vendeu o Johnny por 6 milhões de euros fixos para o Real Betis. Ou seja, o Inter pegou fixo 33 milhões de reais e mais 2 milhões de euros. A gente está falando aí de pelo menos 11 milhões de reais pela conversão atual do euro. Então a gente está falando aí de 33 fixos e mais 11 milhões que podem ainda entrar nos cofres do Internacional por 80% do jogador. O Inter lucrou 33 milhões de reais, 6 milhões de euros, que entram nos cofres do clube de forma parcelada, e mais 11 milhões em gatilhos. Se o Johnny for eleito melhor em campo, se o Johnny joga Champions League, quantos jogos o Johnny faz em Europa League, tudo isso, quantos gols, assistências, tudo isso está dentro do pacote desses 2 milhões de euros em gatilhos, que são 11 milhões de reais, porque 6 milhões de euros, 33, já entram nos cofres do Internacional de forma fixa. Bom, e eu ressaltei aqui, o Johnny caiu nas graças de todos lá na Espanha, tá jogando muita bola, tá se destacando, sendo titular em jogos de Europa League e também de Série A do futebol espanhol, da La Liga. E por conta disso, o nome do Johnny já vem sendo falado em gigantes do futebol europeu. A informação que vem da Espanha e que me foi confirmada é que o Atlético de Madrid, de Simeone, está de olho no volante norte-americano. Pelo que eu ouvi, o interesse do Simeone no futebol do Johnny já existia na época do Inter.
Era um jogador que eles estavam de olho, monitorando, inclusive mandaram olheiro para observar o Johnny, mas não teve nenhum tipo de negociação, como foi com o Real Betis, que ele acabou sendo vendido lá no ano passado, em 2023. Porém, o Atlético de Madrid não é o único clube que está de olho no Johnny. Pelo que eu conversei com algumas pessoas próximas do jogador, de fato, o Atlético de Madrid mais uma vez olhou, mais uma vez fez uma sondagem pelo Johnny. Mas outros clubes também estão de olho. E a informação que vem do Diário de Sevilha, lá na Espanha, é que Borussia Dortmund, Leipzig e Barcelona também estão de olho no futebol do Johnny e podem fazer propostas na próxima janela de transferências, que é no meio do ano. O futebol europeu está próximo do fim da temporada, agora em junho, julho, e aí se vive as férias. A principal janela de transferências do futebol europeu é essa no meio do ano, e aí que acontecem as grandes transferências, e o Johnny pode ser uma grande transferência no futebol europeu. Ele foi vendido para o Real Betis, como eu disse, pelo Internacional. 80% do jogador foi vendido para o Betis por 6 milhões de euros, 33 milhões de reais fixos, mais 2 milhões de euros, 11 milhões de reais em gatilhos que podem ser atingidos e que estão sendo atingidos ao longo do contrato, que vai até 2029. O Johnny tem contrato com o Betis até 2029 e uma cláusula de rescisão, de venda. E aí, caso chegue um clube, obviamente o Betis não vai pedir o valor da rescisão, o valor da cláusula de liberação, que é de 80 milhões de euros. Não seria esse valor. Pela informação que se tem na Espanha, o Betis topa conversar por pelo menos 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, rapaziada, a gente tá falando de um valor milionário de 165 milhões de reais. 165 milhões de reais. É um valor milionário. O Inter tem 20%, tá? Pelo menos. 20% que o Inter tem do direito econômico e mais 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, se o Betis vende por, no mínimo, 30 milhões de euros, o Inter lucra, no mínimo, 6 milhões de euros. 33 milhões de reais. Os mesmos 6 milhões que o Inter vendeu. Ou seja, o Inter vende por 6 milhões, ganha 33 milhões e mais possibilidade de 2 milhões de euros em gatilhos. Então o Inter pegou fixo 33 milhões e pode ganhar mais 33 milhões fixos. Seria aí 66 milhões só entre venda e revenda do Johnny no futebol europeu. É uma informação muito importante, o Inter tá de olho nisso. Conversei com pessoas do departamento de futebol colorado que disseram que sim, o Inter viu essas informações, tá atento a essa situação, mas não tem o que o Inter possa fazer em relação à negociação do Johnny. O Inter já não tem mais direito federativo do jogador, que agora pertence ao Real Betis. O que o Inter tem é 20% de uma futura venda e mais os 4% de mecanismo de solidariedade. Ou seja, eu tô colocando esse valor de 6 milhões de euros, 33 de reais que o Inter pode ganhar com uma venda do Johnny lá na Europa, só em cima desses 20% de direito econômico, porque tem mais 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA, que aumentam aí esses 6 milhões de euros, então é uma bolada que o Inter pode ganhar com uma venda do Johnny lá no futebol europeu. Ele tá se destacando muito jogando pelo Real Betis e deve ser vendido para outro gigante da Europa, tá certo? Não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.